No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a inclinação que é usada para fazer atualização de pesos em redes neurais. No vídeo passado, a gente já falou sobre a taxa de aprendizagem, que é esse eta, o Learning Rate, e hoje a gente vai explorar em mais detalhes o que é essa inclinação e como a gente calcula ela. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa rede sobre Tô com um mico que vai votar. sobre redes neurais artificiais. Nós estamos falando de backpropagation, essa daqui é a parte 3 em otimização. A gente está na parte de aprendizado realmente da rede, onde a gente está otimizando os valores dos pesos. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho melhor de como que se dá essa atualização. Nós já vimos que o peso novo, atualizado para o aprendizado, ele depende do peso antigo, ele depende da taxa de aprendizagem e da inclinação naquele gráfico da perda em função do peso. Esse sinal de menos nós também já discutimos, então se você não viu os vídeos anteriores, vai lá e dá uma olhada, principalmente onde a gente começa a falar sobre backpropagation. A gente também viu essa forma, um pouquinho mais sofisticada, então aqui eu estou falando que o peso num tempo t mais 1, que seria o meu peso novo, ele é igual ao peso num tempo t, menos a taxa de aprendizagem vezes a inclinação. Então a inclinação a gente também já comentou, que é a variação do erro com respeito ao peso. Isso quer dizer o quê? Quando eu altero um pouco o peso, como é que o erro, como é que a perda ela se comporta? Se eu alterar um pouquinho o peso para mais ou para menos, o que acontece com a perda? A inclinação ela mede isso. Quanto que a perda aumenta ou diminui quando eu mexo nos pesos? Vamos começar a tentar entender isso a partir de um exemplo mais simples que seria a equação da reta. Então vamos supor que o erro em função do peso é essa equação da reta que eu tenho aqui. O que eu vou fazer então para tentar calcular essa inclinação? Eu vou escolher uma região de ΔW e, consequentemente, vou ter uma região de ΔE. Essa minha região de ΔW eu estou pegando entre 1 e 2 aqui no começo. Então, é uma região de tamanho 1. E meu objetivo é ver como que o ΔE responde às minhas variações de ΔW. Aí, aqui em laranja, eu vou ter a inclinação da reta para essa região, que está entre esses dois pontos. A inclinação eu calculo como ΔE dividido por ΔW, então essa reta em laranja tem essa inclinação, e os dois pontos em branco é o que está delimitando para mim essas regiões. Agora o que eu vou fazer é modificar um pouquinho isso. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês o valor da inclinação em cada passo que eu estou fazendo. Aqui eu estou alterando a região que eu estou escolhendo, a gente vê que a inclinação continua sendo 1. Eu posso, por exemplo, diminuir essa região, e a inclinação é a mesma. Eu posso aumentar essa região e a inclinação continua sendo a mesma. Isso quer dizer o quê? Que quando eu vario o ΔW, o meu erro, o meu ΔE, ele vai variar na mesma proporção. E a inclinação que eu tenho aqui em laranja, ela não muda. Ela é a mesma, independente do tamanho do intervalo e independente de onde esse intervalo se encontra. Agora eu vou tentar fazer a mesma coisa, só que por uma parábola. Agora eu estou supondo que o meu erro em função do W é essa parábola aqui, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um intervalo ΔW e, consequentemente, vou ter um intervalo ΔE. Eu vou ter em laranja a inclinação da reta que conecta esse intervalo, tá entre esses dois pontos que eu deixei aqui em branco. E ali em cima eu vou deixar qual que é o valor da inclinação. Nesse caso, a inclinação é menos 1,5 para essa região, Então, desse lado da parábola, a nossa inclinação é negativa. E vamos ficar de olho na inclinação ali, o que vai acontecendo. Então, eu movimento meu ΔW, vocês vão ver que a inclinação agora muda, já não é mais a mesma. Ela passa pelo zero, ela fica positiva. É o que a gente está vendo aqui, a inclinação agora é 3. Eu vou trazer a região para cá e vamos supor que eu quero calcular a inclinação para esse ponto aqui. Por quê? Quando eu vou atualizar os pesos, eu estou atualizando um peso específico. Eu não estou atualizando uma região de pesos. Aqui eu tenho um intervalo de pesos entre 1 e 2. Se eu quiser calcular, por exemplo, para 1,5, que é esse ponto que eu coloquei na tela, como é que eu vou fazer para calcular a inclinação nesse ponto? Porque aqui eu estou calculando a inclinação para uma região. Então, a ideia aqui vai ser a seguinte. Eu vou pegar esse intervalo e vou começar a diminuir ele. Eu vou diminuir o meu ΔW. A inclinação continua sendo ΔE por ΔW. Agora eu começo a diminuir o intervalo
E o que vocês vão notar é que se eu faço o intervalo indo a zero, se eu faço o ΔW indo a zero, aqueles dois pontos eles se colapsam em um ponto só. Agora eu já posso considerar que ao invés de eu ter a inclinação por uma região ΔW, eu estou tendo a inclinação exatamente por ponto que eu escolhi aqui. Desse modo, os meus deltas se transformam nesses Ds. Esses Ds é o que a gente chama de derivada. Então, quando eu faço o meu ΔW indo a zero, eu tenho o que é chamada de derivada. Então, agora eu tenho a derivada do erro com relação ao peso. E a derivada ela vai medir exatamente a inclinação da reta no ponto. Então, isso daqui é o que a gente chama da inclinação da reta tangente, porque ela só toca a minha curva exatamente naquele ponto que eu escolhi. É isso que a gente vai querer usar daqui para frente, porque a gente quer calcular novamente para um W só. Eu não quero uma região de Ws, eu quero um W só. Então esse é o conceito de derivada e a gente vai começar a usar agora. Com isso, a gente aprende que para calcular a inclinação da reta, eu tenho que fazer a variação do erro com relação ao peso, fazendo o delta desse peso indo a zero, para eu chegar realmente no peso que eu quero. Naquele caso ali era 1.5, né? Eu não queria uma variação de pesos entre 1 e 2. Queria realmente o peso em 1.5. Então isso daqui é o que a gente chama de derivada do erro com relação ao peso. E como eu falei, ela mede o quanto o erro varia quando o peso muda. Assim que a gente calcula aquela inclinação que vai influenciar no aprendizado da rede. Com isso, a gente pode voltar àquela expressão que a gente tinha para atualização de pesos e deixar ela um pouquinho melhor e ficar com essa expressão aqui. Vamos lembrar que eu estou fazendo isso pro exemplo que eu dei, onde eu tenho um peso só ainda. O peso no tempo t mais 1 vai ser o peso no tempo t, né? O peso novo vai ser igual ao peso antigo, menos o meu learning rate, que vai multiplicar a inclinação, e agora a gente já sabe que a inclinação eu posso escrever desse jeito, né? A derivada do erro com relação ao peso. Nos próximos vídeos a gente vai explorar isso um pouquinho melhor e eu vou dar exemplos de como é que a atualização de pesos ocorre. A gente vai fazer isso daí na mão mesmo, tá? Então eu vou mostrar para vocês isso daqui fazendo passo a passo, fazendo as contas na mão, e espero que com isso a gente entenda um pouco melhor como é que funciona esse mecanismo. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando da nossa série de vídeos, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua dúvida. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço e até a próxima.